Olá pessoas, tudo bem? Estamos aqui de volta, retomando aí os conhecimentos e as aulas. Vou pedir desculpa por qualquer tipo de barulho de fundo, porque não tenho como controlar. Mas aí vamos retomar. Para quem tem um pouquinho de memória, vai lembrar que a gente falou sobre o que é direita e esquerda, falamos um pouco sobre o que é o PIB, até para tentar entender como funciona a nossa economia. Mas agora a gente vai voltar um pouco mais atrás, para as raízes da economia brasileira e de vários problemas brasileiros, que é a escravidão, mais exatamente o tráfico negreiro. Mas antes de eu explicar, vai passar um vídeo. Vocês vai aqui na sequência, vai vir um vídeo. Vocês prestem atenção nesse vídeo, aí eu vou voltar e tentar explicar alguns pontos, tá bom? Então, fiquem com o vídeo e eu volto já já. Os portugueses foram os primeiros a realizar o comércio de escravos africanos através do Oceano Atlântico, seguidos por holandeses, ingleses e franceses. Isso foi possível depois de os portugueses terem dominado muitas regiões no litoral africano, onde fundaram feitorias ao longo dos séculos XV e XVI e estabelecido alianças com comerciantes locais. O tráfico negreiro unia interesses na África, Europa e América. Os navios europeus levavam mercadorias para a costa africana, tais como tecidos, tabaco e armas, que eram trocadas por escravos, que posteriormente eram vendidos para os colonos americanos. Devido ao tráfico negreiro, milhões de africanos foram arrancados da África e escravizados. As estimativas sobre o total de escravos trazidos para a América variam muito. O número exato provavelmente jamais será conhecido. Para toda a América, entre os séculos XVI e XIX, calcula-se que vieram aproximadamente entre 10 e 20 milhões de escravos. Em relação ao Brasil, as estimativas apontam que aproximadamente cerca de 4 milhões de africanos desembarcaram em terras brasileiras entre 1531 e 1855. No século XVI, o número de africanos escravizados foi menor do que nos séculos posteriores, pois as atividades econômicas ainda eram relativamente reduzidas e grande parte da mão de obra nelas utilizada era indígena. No século XVII, a retomada pelos portugueses do controle da comercialização de açúcar e dos territórios que estavam sob domínio dos holandeses levou ao aumento da importação de escravos africanos. No século XVIII, a economia passou por um processo de diversificação e foram descobertas jazidas de ouro no interior, o que fez crescer a necessidade de mão de obra. O tráfico negreiro foi legalmente extinto no Brasil em 1850, mas continuou como contrabando até por volta de 1855. Nesse século, a importação de escravos africanos foi ainda mais intensa do que nos anteriores e se destinava a abastecer principalmente a lavoura de café, que se expandia pelo sudeste do país. As primeiras capitanias do Brasil que receberam escravos africanos foram Bahia e Pernambuco, locais onde a produção de açúcar mais prosperou. Ao longo do século XVII, o tráfico de escravos chegou a ser mais lucrativo para a metrópole portuguesa do que o próprio comércio do açúcar. Depois de aprisionados em seu continente, os africanos eram acorrentados e marcados com ferro em brasa para identificação. Eram então vendidos aos comerciantes de escravos que se estabeleciam no litoral da África e mandados para a América nos navios negreiros. Os navios negreiros saíam da África em média com aproximadamente 600 escravos, embora esse número variasse de acordo com o tipo e o tamanho das embarcações. Com medo de possíveis revoltas durante a viagem, os traficantes acorrentavam os africanos nos porões dos navios. A viagem era muito longa e cansativa. Por exemplo, de Luanda até o Recife durava aproximadamente 35 dias. Até a Bahia, aproximadamente 40 dias, e até o Rio de Janeiro, cerca de aproximadamente 2 meses. Nos escuros porões dos navios, o espaço era reduzido e o calor insuportável. A água era suja e o alimento insuficiente para todos. Esse ambiente era propício a doenças e epidemias, que vitimavam os africanos debilitados. Devido a esses fatores, às péssimas condições do transporte e aos maus tratos que eram submetidos, acredita-se que entre 5 a 25% dos africanos morriam durante a viagem. Por isso, os navios negreiros também eram chamados de navios tumbeiros. Quando chegavam ao Brasil, os africanos que sobreviviam à viagem eram vendidos geralmente no próprio porto, em leilões.
Os escravos que iam trabalhar nas lavouras eram chamados de escravo-direito. Assim como os que lidavam com a mineração, viviam sob a fiscalização do feitor e trabalhavam em média 15 horas por dia. Quando desobedeciam às ordens, podiam sofrer vários tipos de castigos. Geralmente esses castigos eram aplicados em público, para que os outros escravos também se intimidassem, e era o chamado castigo exemplar. O excesso de trabalho, a má alimentação, as péssimas condições de higiene e os castigos que sofriam deterioravam rapidamente a saúde dos escravos. A maioria morria depois de 5 a 10 anos de trabalho. Já os escravos domésticos, escolhidos entre aqueles que os senhores consideravam mais vistosos, dóceis e confiáveis, muitas vezes recebiam roupas melhores, alimentação mais adequada e tinham um tratamento um pouco melhor. Muitos fatores distinguiam os escravos, como, por exemplo, tinha menor valor o chamado escravo boçal, que era o recém-chegado da África, que desconhecia a língua portuguesa e o trabalho na colônia. Valia mais o escravo ladino, que era o escravo que entendia a língua portuguesa e já havia aprendido a rotina de trabalho. Por meio do tráfico negreiro, chegaram ao Brasil pessoas de diversas regiões da África. Entre os principais grupos africanos trazidos ao Brasil, destacaram-se os bantus e os sudaneses. Os bantus eram originários da África Central, geralmente de Angola e Congo. Esses escravos foram levados principalmente para Pernambuco, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os sudaneses provinham das regiões africanas de Daomé, atual Benin, Nigéria e Guiné, na África Ocidental. Esses escravos foram levados principalmente para a Bahia. Apesar de terem chegado ao Brasil sob as mais penosas condições, os africanos participaram intensamente da formação das vivências culturais brasileiras. Essa participação se deu por meio de um processo contínuo e marcante. Eu espero que com esse vídeo eu tenha lhe ajudado a entender um pouquinho do que foi o tráfico negreiro. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, um grande abraço e fique com Deus. Olha eu aqui de volta, vamos falar agora um pouco sobre o vídeo. Vamos tentar entender aqui melhor, né, que o vídeo já citou, a diferença básica entre escravidão colonial ou escravidão moderna, né, já que se passa naquele momento, e a escravidão da antiguidade, escravidão antiga. Antiguidade, quando a gente fala povos da época da Grécia, Egito, aquilo é a escravidão da antiguidade. Na Grécia, em vários lugares da Europa, no Egito, em vários lugares da África, também em alguns lugares da Ásia, era comum a escravidão por dívidas ou por guerras. Por exemplo, você tinha uma dívida muito grande, você mesmo podia se entregar como escravo para sua família não ter que pagar essa dívida. Ou alguém da sua família virava escravo para pagar aquela dívida. Então, às vezes, essa escravidão até tinha um prazo, 7 anos, 10 anos. E a escravidão por guerra, o povo que perdeu, os seus soldados, a população daquela região que tinha perdido, vira escravo para quem venceu. Isso era a escravidão por guerra ou a escravidão por dívida, né, que eu citei. Isso era muito comum, tanto que era comum, por exemplo, gregos escravizarem gregos, porque a dívida era entre eles, algum egípcio que tinha uma dívida também pagava para o outro, e aí escravizavam também outros povos por causa da questão da guerra. Não era por questão de cor de pele, era a questão realmente de guerras e dívidas. Eram outros tipos de rivalidade, não tinha nada a ver com a pele, nada. Já na época colonial, a África continuava nesse mesmo esquema. Eles não tinham mudado ainda. Eles ainda estavam na questão da escravidão que nem da antiguidade. Os europeus já tinham passado dessa e os europeus já tinham começado a fazer separação por cores de pele. Eles começaram a dividir por raças. Por que raças? Porque somos uma raça só, raça humana. A nossa espécie humana é única. A cor da nossa pele é só questão de melanina. Biologicamente somos a mesma espécie, não tem diferença. Então o termo raça, fulano de tal raça, tá até errado. Mas eles criaram a ideia de raças naquela época. Então todos que não eram brancos, eles consideravam como indivíduos inferiores, como se fosse uma subespécie. Eles consideravam que todo mundo que não era branco era quase humano, não era um humano completo. Então, se não era um humano completo, não tinha problema nenhum de escravizar. Só que quando eles chegaram na África para comprar os escravos, os africanos não viam eles como inimigos por serem brancos, porque os africanos não tinham ainda esse nível de racismo. Então eles acharam que eles estavam vendendo escravos que nem se fazia sempre. Estavam pegando inimigos de guerra e vendendo para alguém.
Então, os africanos estavam achando que estavam naquele modelo, enquanto os europeus não. Então, e também vem aquela malícia: os europeus não chegaram na África falando de racismo, que os negros eram inferiores. Não, eles chegaram lá para trocar ideia, para fingir que era que nem antigamente. Então, eles já foram com um plano para pegar isso e ganhar muito dinheiro em cima. Porque não era comum ter esse mercado de escravo que você vendia milhões de escravos. Aí os europeus foram lá, principalmente os portugueses, e começaram a transformar isso num mercado muito lucrativo. Né? Começaram a realmente mudar o jeito da escravidão. Outra coisa também que era diferente na escravidão era que, como eles transformaram isso numa questão de, né, raça e eles não são tão humanos e tudo mais, essa visão da escravidão mudou no quê? Ele torna a escravidão mais violenta. Por quê? Na antiguidade, os escravos eram como se fossem empregados que não tinham salário. Eles estavam presos àquela família, mas esse empregado tinha uma casa, era como se fosse um empregado sem salário e que ficava com a família por muito tempo. Ele não era espancado e surrado e amarrado, não. Só que quando eles transformaram o escravo numa coisa, porque era um ser inferior, eles transformam o escravo quase num animal. Então eles, por exemplo, se sentiam à vontade para poder bater, maltratar, abusar, fazer torturas, torturas físicas e torturas psicológicas. Então eles transformam a escravidão, além de já estar prendendo uma pessoa, em algo extremamente violento para botar medo nos escravos. Isso é uma coisa também que vai mudar, que mesmo já tendo a violência no passado, mas na antiguidade a violência estava em um certo nível. Aí na escravidão colonial eles pegaram esse nível e aumentaram, eles tornaram pior essa violência. Essa violência ficou mais cruel porque eles realmente tratavam esses escravos como quase fossem animais descartáveis. Isso foi um grande problema também. E porque tudo isso vai ajudar na economia. Os grandes fazendeiros do país, as famílias muito ricas de fazenda, vêm desde essa época, ganhando herança e passando herança e passando herança. Ganharam dinheiro com a escravidão, tanto vendendo escravo como tendo trabalhadores escravos nas suas fazendas. E quando um trabalhador é escravo, você só gasta com um básico de comida bem ruim, você não paga salário. Então eles ficaram muito ricos com isso. E com o fim da escravidão, quando soltaram os negros sem ajuda nenhuma, vai dar todo o problema do racismo. Até falamos isso em outras aulas, depois eu vou retomar isso novamente. Tá, mas agora foi só para vocês entenderem realmente a diferença dos dois tipos de escravidão e porque no Brasil e no mundo a escravidão colonial fez tanta diferença e fez tanto estrago e criou o racismo, basicamente, que dura até hoje, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Mas quem não entendeu, podem mandar dúvidas para mim, eu vou responder, tá bom? Fiquem todos bem, se cuidem e até a próxima.